Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai ter essa aula de física comigo. Eu sei que vocês estavam tendo aula com o professor Josuel, mas a gente vai ir revezando essas aulas de física, tá bom? E eu vou continuar com o assunto que o professor Josuel deu na última aula. Quem não assistiu vai poder acessar a última aula do professor Josuel aqui em cima pelo card. A gente está trabalhando o tema dinâmica, que vai estudar aí as leis de Newton e tudo mais. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de colocar o nome de vocês aí no chat e de interagir, tá bom? Não deixem de interagir. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar pelo chat e vocês podem também falar com a gente pelo WhatsApp também, caso vocês não queiram interagir pelo chat, queiram falar com a gente depois, não tem problema também. Então vamos lá, aos nossos slides. Então, pessoal, a última aula de física, vocês pararam no tema grandezas escalares, né? Então, nesse ponto, a gente vai diferenciar as grandezas em dois grupos. As grandezas escalares, que essas são as que a gente vai ver primeiro, e as grandezas vetoriais. Lembrando que grandeza, né? Acho que eu vou até voltar aqui os slidezinhos para mostrar para vocês. Eu acho que ele acabou não colocando, mas enfim. As grandezas seriam isso que a gente usa em física e em química para medir as coisas, né? Então, por exemplo, comprimento é uma grandeza, temperatura é uma grandeza. E aí, essas grandezas escalares, como está escrito aqui, são todas as qualidades, né? Grandezas físicas que
podem ser bem entendidas apenas com a informação de sua magnitude, módulo e sua respectiva unidade de medida. O que seria isso? Basicamente é o seguinte: se você me pergunta uma coisa e eu te respondo com um número, e aí só esse número te basta para entender toda a informação, então essa é a grandeza escalar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobinho que não está aqui no slide. Você me pergunta, quantos anos você tem? Você está me perguntando a grandeza tempo de vida, né? Seria como se fosse isso, meu tempo de vida. E eu vou responder 22 anos. E aí, só dizer 22 anos já é uma informação completa. Não preciso dizer mais nada além de 22 anos para que você entenda. Então aqui tem alguns outros exemplos, né? Então, se te perguntam quantos graus fazem, é suficiente que você responda 32 graus. 32 graus Celsius, né, no caso de temperatura. Quando te perguntam pelo seu peso, é suficiente que você diga 64 quilogramas. Ou você pode abreviar e dizer 64 quilos, né? Do jeito comum da gente dizer no nosso dia a dia. E aí a gente pode dar vários outros exemplos, com tempo, como eu dei, tempo de vida, por exemplo, ou quanto tempo demora para chegar em Caieiras. Aí eu te digo, 15 minutos de carro. Aí só essa informação te basta. Massa, que foi o caso aqui, né, das 64 quilogramas. Temperatura, que foi o exemplo aqui dos 33 graus. Comprimento, você pode perguntar quanto mede o seu celular, né? Quantas polegadas tem a tela do seu celular? Por exemplo, volume, você pode perguntar assim: essa garrafinha que você usa para beber água, quantos litros tem? Aí você pode falar: essa minha garrafinha ela é grandona, ela tem 1 litro. Potência, no caso de sei lá, um chuveiro. Você fala assim, nossa, esse seu chuveiro é top, hein? Quanto tem de potência? Aí você fala, sei lá, tantos watts. Todas essas informações, só dizer o número com a unidade de medida, que seria isso que vem depois do número, né? No caso de tempo, 5 minutos, por exemplo. O minuto é a unidade de medida. Só basta dizer o número e a unidade de medida. Por isso que está aqui. A magnitude seria o tal do número e a sua respectiva unidade de medida, tá bom? Agora, quando a gente fala de grandeza vetorial, não basta apenas dizer um número com a unidade de medida. A grandeza vetorial ela é acompanhada de outras duas informações adicionais. Além dessa tal da magnitude, ou seja, do número, do valor, a gente precisa também dizer qual a direção e qual o sentido. Ok? A gente vai entender melhor o que é isso quando a gente tiver. Porque grandeza vetorial ela é representada por um vetor. Então a gente precisa entender o que é um vetor, né? Então vamos detalhar um pouquinho mais isso aqui, e aí a gente vai em seguida entender melhor o que seria um vetor. A magnitude, como a gente viu, fica definida pelo número que segue junto com a unidade de medida, beleza? A direção, ela pode ser definida como norte-sul, leste-oeste, vertical, horizontal. Acho que vertical horizontal é mais fácil da gente entender, né? Então a gente pode ter uma direção. Vou pegar aqui uma canetinha para riscar aqui para vocês. Então, por exemplo, eu posso fazer uma direção horizontal. Eu sei que tá tortinha, mas acho que deu para vocês entenderem. E vertical, essa é uma direção, ok? Duas direções, uma vertical, uma vertical e uma horizontal. Posso fazer uma diagonal também, não tem problema. Isso são direções, ok? Agora, quando eu falo de sentido, o sentido ele pode ser definido por leste para oeste, de sul para norte, de cima para baixo, de Francisco Morato para luz, de luz para Francisco Morato. Por exemplo, né? Aqui eu acho que esses dois últimos são mais fáceis da gente entender. Então, quando eu estou pegando o trem, eu preciso saber o sentido que eu estou indo, né? Eu tô indo no sentido luz, ou seja, eu estou saindo de Perus e estou indo para luz, ou eu estou fazendo ao contrário, eu estou indo de Perus para Francisco Morato. Isso é uma informação muito importante, porque dependendo da resposta, eu vou pegar o trem numa parte da estação ou na outra parte da estação, ok? Isso é sentido. Sentido é para que lado tá indo, entendeu? Então a gente pode ter, por exemplo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima,
de cima para baixo. São sentidos, ok? A direção, ela é um pouco mais simples, né? Ela põe um eixo, digamos assim. Agora, o sentido, ele detalha para onde está indo, ok? As grandezas vetoriais, elas precisam de tudo isso. Ela precisa que você diga o tamanho, qual que é essa direção e qual o sentido, tá? A gente vai ver uns exemplos, vai ficar um pouco mais claro. Ó, vamos ver o que são esses vetores. Vetores são basicamente esse elemento geométrico que ele é formado, ele é basicamente uma setinha, tá, galera? Para vocês entenderem. A gente escreve eles assim, a gente coloca uma letrinha com uma setinha em cima para dizer que é um vetor. Então, se eu escrever isso aqui para vocês, ó, vocês sabem que B é um vetor. Eu estou falando de um vetor B. O vetor B pode ser qualquer coisa. Eu posso chamar de V, um vetor V. Eu posso dizer um vetor A, igual está aqui no exemplo, tá bom? Toda vez que eu escrever uma letrinha com uma setinha em cima, é um vetor, tá bom? Ou a gente também pode escrever assim, ó, o ponto inicial, o ponto final e aí uma seta em cima. No caso aqui, a gente tem o ponto inicial em A, o ponto final em B, então a gente está falando que o vetor, esse vetor aqui, pode ser representado como sendo AB com a setinha em cima. A setinha em cima serve para mostrar que é um vetor, que não é uma reta, que não é um segmento de reta, ou qualquer outra coisa, tá? É um vetor, especificamente um vetor. E aí o vetor, ele sempre tem um tamanho, né? Então esse vetor aqui, ele é grandão. Ele tem uma direção que é meio na diagonal, vocês estão vendo? Que é meio na diagonal, a direção dele. E o sentido dele é daqui de A para B, né? Então o sentido dele é saindo de A e indo para B. O sentido é sempre o mais detalhado, né? Ele mostra para onde está indo. A direção seria essa diagonal. E a magnitude, ou módulo que a gente chama, é esse tamanho dele aqui, ó. É esse tamanho, tá? É o tamanho dele, é o quão grande ele é. Então, aqui eu posso fazer, por exemplo, um vetor que tenha outra direção, ó, desenhei outra direção, outro sentido e outra magnitude. Por que outra magnitude? Porque olha o tamanhozinho desse vetor aqui, ó, vou chamar ele de B. Olha o tamanhozinho dele. O A tem maior magnitude do que B, porque A é maior do que B, tá? E além do tamanho ser diferente, eles têm sentidos e direções diferentes. Eu posso, inclusive, desenhar um outro vetor, vou tentar desenhar parecido, tá? Ó, igual, de mesma magnitude que o A, só que com sentido oposto, ó. Sentido oposto. A mesma direção, basicamente, né? Porque está na mesma diagonal, praticamente no mesmo ângulo, só que o sentido está ao contrário. Se aqui eu chamar de C e aqui de D, eu digo que o sentido é de C para D. Acho que deu para vocês entenderem, né, galera? Mais ou menos como é. Então vamos. Antes de ver um videozinho, vamos dar alguns exemplos. Quando eu digo, por exemplo, que. Quando eu pergunto a velocidade de um carro. Quando eu pergunto a velocidade de um carro. Velocidade é uma coisa que a gente já falou bastante em física, então eu vou usar isso como primeiro exemplo. Quando eu digo qual a velocidade do carro? Aí você me diz, sei lá, 60 km por hora. Beleza. Mas essa informação me basta? Você pode até pensar que sim, mas pô, importa pra caramba pra onde o carro tá indo. É muito importante saber se o carro tá dando ré, tá indo para frente. Então o sentido importa, a direção importa e a intensidade também importa. Então quando eu te pergunto qual a velocidade do carro, é legal que você diga 60 km por hora, tá indo para onde, em que sentido, ok? Então a gente pode dizer que o carro tá indo para lá, para frente, a 60 km por hora, por exemplo, ó. Desculpa a demora para escrever, gente. É que é tão ruim escrever com o mouse, perdão. Ó, 60 km por hora. Eu indico para qual direção, ou seja, está indo numa direção horizontal aqui, qual sentido da esquerda para a direita, numa velocidade de 60 km por hora. Me importa saber para onde o carro está indo. Então, por isso que velocidade é uma grandeza vetorial. Se eu for escrever velocidade, é legal que eu escreva com a setinha em cima, porque já que é uma grandeza vetorial, eu demonstro que ela é representada por um vetor. E os vetores são escritos desta forma. Outros exemplos, aceleração. O carro está acelerando
Aí você diz, sim, quanto que está acelerando? Sei lá, tá a 2 metros por segundo ao quadrado. Tá, mas é legal dizer para qual lado está acelerando. Porque se, eventualmente, vamos usar o mesmo exemplo aqui do carro. Se ele estiver acelerando para o sentido ao contrário, na verdade ele está desacelerando, porque ele está indo ao contrário da velocidade. Então ele estaria desacelerando. Então é importante saber qual a direção, qual o sentido da aceleração também. E qual a magnitude, né? Qual o tamanho, quanto de aceleração tem o valor, né? O número em si. Força. Então, se eu pergunto para você, qual é a força que você precisa aplicar numa caixa para conseguir levantar ela? Pô, você tem que me dizer qual é a intensidade da força e também já que você vai levantar a caixa, você tem que me dizer que você vai levantar a caixa de baixo para cima. Esse é o sentido, né, da força. E por consequência a direção seria, né, a direção vertical. OK? E aí por aí vai, gente. Temos várias grandezas vetoriais, mas dessas que eu citei são as mais relevantes por hora, tá bom? Pro assunto que a gente vai estar tratando. Então vamos ver aqui um videozinho para relembrar um outro tópico que vocês já viram na aula também. Deixa eu só voltar aqui, tirar a canetinha para eu conseguir colocar play. Ó, quem nunca, né, tava dentro do ônibus e aí parece que o motorista estava com pressa e aí dá aquela freada e todo mundo vai para frente. É claro que isso aqui foi um acidente, né, gente? Isso aqui não foi uma freada qualquer. Provavelmente o cara até bateu. Vamos ver mais uma vez. As pessoas estão andando normal, né? E do nada, com um freio, uma frenagem muito rápida ou com uma batida, todo mundo vai para frente. Por que que isso acontece? Né? Acho que o professor Josué até começou introduzindo isso com vocês. Mas por que que isso acontece? A mesma coisa acontece no trem, acontece no carro. Quando freia, a gente vai para frente. É sempre assim. E, ao contrário, se o trem, por exemplo, o trem. Vou usar o exemplo do trem porque eu uso bastante. Não agora, né, que a gente está de quarentena, mas quando tá normal eu uso bastante. Quando você tá no trem, no vagão. Quando o trem sai, você dá aquele solavanco para trás, né? Você quase cai para trás. Se você não segurar, você cai. Por que isso? Né? Também é o mesmo motivo, é o mesmo fenômeno físico que está rolando. Quando ele freia para parar na extração, a gente vai para frente. Isso é justificado pela primeira lei de Newton, ok? Então aqui a primeira lei de Newton diz: se a força resultante sobre uma partícula é nula, então ela tende a continuar em repouso ou em movimento constante. O que, que seria isso? Basicamente, a gente está falando de inércia. Inércia é uma coisa que tem nos corpos, que a matéria possui inércia. E a inércia é uma tendência a permanecer no seu estado atual. Então, se, por exemplo, eu estou parado, a inércia diz que a tendência é eu continuar parado, a menos que uma força seja aplicada sobre mim e me tire desse estado de repouso, né? Estado parado, sem nenhum movimento. Se eu estou me movimentando, movimentando livre de qualquer esforço, né? Então a gente está imaginando aqui, por exemplo, um disco que tem um rio congelado e você jogou um disco em cima do gelo. Ele vai indo, parece que nunca acaba, né? Ele vai, desliza, desliza, desliza. A lei da inércia diz que esse disco só para se uma força outra, né, uma força externa, impedir esse movimento. Da mesma forma que se eu jogo esse disco, ele vai manter ali aproximadamente uma velocidade constante. Para aumentar essa velocidade, uma força externa, ou seja, um impulso maior, tem que ser aplicado. Então, mais uma vez, uma coisa que estava mantendo o seu movimento, para alterar o estado desse movimento, ou seja, para parar ele, ou para deixar ele mais rápido, ou para mudar de direção, tudo isso precisa que algo, um agente externo, alguma coisa seja, vá até esse corpo e modifique o estado de movimento dele. Então, é isso que a gente. É a questão da inércia. Então, a primeira lei de Newton diz, né, que por partícula entenda corpo, qualquer coisa. Quando não tem nenhuma força sendo aplicada sobre você, não tem ninguém agindo sobre você ou sobre aquele corpo que você está estudando, então ele tende a continuar em repouso, caso ele esteja parado, ou em movimento constante, caso ele já estivesse em movimento, tá?
Ok? Então, se lá no ônibus você estava se movimentando junto com o ônibus, e aí o ônibus freia, a sua tendência, a inércia diz que a sua tendência é continuar em movimento. Por causa que se não tem nenhuma força aplicada, a tendência é continuar em movimento constante. E aí, se você não estiver segurando em nada, você vai dar de cara com alguma coisa, né? Ou você vai lá por vidro, alguma coisa assim. E aí o impacto vai ser quem vai te parar. Ou seja, uma força externa vai fazer com que você pare o seu movimento. Ou você segurando na barra e é a força que você puxa seu corpo ao contrário, né? Também vai te parar. Da mesma forma que quando você está parado no trem ou no ônibus e ele acelera para sair do lugar, a sua tendência é permanecer em repouso, é continuar em repouso. E aí o ônibus andou, sua tendência é continuar em repouso, por isso você vai para trás. Porque a tendência é você ficar lá para trás, onde você estava, em repouso. E aí ele acelera, você tem aquele solavanco, né, de ir para trás. É, porque a tendência era você continuar em repouso. Ok, pessoal? Deu para entender? Tá fácil de entender? Coloquem aí no chat se vocês estão conseguindo acompanhar. Se não, eu tento dar mais exemplos aí por escrito para vocês, para a gente conseguir ter muito claro isso aqui, tá bom? São 3 leis de Newton. Essa primeira ela é bem facinha, ela é bem do nosso cotidiano, a gente vivencia a inércia o tempo todo, principalmente no transporte público, tá? Lembrem sempre disso quando vocês estiverem pensando em primeira lei de Newton, a tal da inércia. A segunda lei de Newton, ela já aparece com uma formulazinha que a gente usa bastante. Ó, e aqui temos a representação em vetores, estão vendo? Que foi o que a gente falou. Uma letra com uma setinha em cima representando que é um vetor. Aí vamos ler aqui o enunciado, né? Todo corpo, quando submetido a uma força resultante, sofre uma aceleração na mesma direção e sentido da força. Essa aceleração é inversamente proporcional à massa e diretamente proporcional à força resultante. Vixe, complicou, né? Calma aí, que vai ficar fácil. É como que nesses exemplos a gente usa umas caixas, tá? Então eu vou desenhar um chão aqui e aí eu vou desenhar uma caixa. Aqui a gente tem uma caixa, tá? Essa caixa tem uma massa, eu vou colocar, sei lá, 10 quilos, tá bom? Vou escrever só 10. Ah, vou escrever, tá? Não vou ficar com preguiça, não. 10 quilos. 10 quilogramas, ok. Essa caixa de 10 quilogramas, ela, pela primeira lei de Newton, se nenhum agente externo aplica uma força sobre ela, ela permanece em repouso. Se a resultante de força sobre ela é zero, ou seja, do jeito que está aqui, ela permanece em repouso ou em movimento constante. Aqui no caso eu estou desenhando ela em repouso. Ok. A segunda lei de Newton diz que se eu aplico uma força sobre essa caixa, se eu aplico uma força, como é um vetor, eu coloco F e aí eu digo que é um vetor. Então eu escrevo a setinha em cima. Igual está aqui, ó. Se eu aplico uma força sobre essa caixa, ela vai adquirir uma aceleração no mesmo sentido, ó, no mesmo sentido que a força aplicada. Uma aceleração, que também é vetorial. Se eu aplico uma força sobre uma caixa, por exemplo, ou qualquer corpo, esse corpo adquire movimento, ele adquire uma aceleração no mesmo sentido da força aplicada. Ok? E aí o que ele está dizendo? Ele está falando que essa aceleração aqui é inversamente proporcional à massa e diretamente proporcional à força. Isso quer dizer que o quê? Quanto maior a força que eu aplicar na caixa, mais acelerado vai estar, ou seja, mais rápida vai se movimentar essa caixa. Se eu aplico uma forçona, se eu tipo dou um empurrão bem fortão, a caixa se movimenta bem rápido. Então, quanto maior a força, maior a aceleração. Elas são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta também. Agora, a massa, pensa comigo. Se eu aplico a mesma força numa caixa maiorzona aqui, ó, essa agora tem 20 quilos, tá? 20 quilos. Se eu aplico essa mesma força F aqui, ó, vou tentar desenhar ela do mesmo tamanho, já que a magnitude dela é a mesma. Ó. Já que a caixa é mais pesada, galera, se eu aplicar a mesma força que eu apliquei antes, a aceleração vai ser bem menor. Por quê? Porque é mais difícil mexer com a caixa grande, certo?
Se eu vou empurrar uma caixa grande, eu quero que ela tenha a mesma velocidade que a caixa pequena, eu tenho que aplicar uma força bem grande. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quanto maior a massa da caixa, mais difícil movimentar ela. Logo, a aceleração é menor. Então, é por isso que a gente diz que a massa é inversamente proporcional à aceleração. Essa aceleração é inversamente proporcional à massa. Por quê? Porque quanto maior a massa, menor a aceleração. Ok? Quanto maior a massa daquele corpo que eu estou estudando, mais difícil de movimentar ele. Então, a gente precisa de forças bem grandes para conseguir gerar acelerações grandes. Então, quanto maior a massa, menor a aceleração. Ok? E aí a gente tem a fórmula aqui. F é de força, tá? Massa é o mzinho e o A é a aceleração. Aí vamos às unidades, pessoal. Leis de Newton, em homenagem ao tal do Newton, a gente chama a unidade de medida de força de Newton, tá? É um N maiúsculo. A massa, vocês já sabem, a nossa famigerada quilograma, tá? E a aceleração é uma unidade esquisitinha que é m barra s quadrado. Metro por segundo ao quadrado. Que aceleração, basicamente, para quem não se lembra, é a taxa de variação de velocidade. É o quanto a velocidade aumenta a cada segundo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, 2 metros por segundo ao quadrado, significa que cada segundo que passa no cronômetro, a velocidade aumenta em 2 metros por segundo. Então, em um segundo de movimento, a velocidade é 2 metros por segundo. No segundo segundo, isso que é estranho, né? No segundo segundo, a velocidade já dobra, né? Ela vai para 4. No terceiro segundo, é 6 metros por segundo. Isso a gente vê no carro, né? Quando a pessoa pisa no acelerador, a velocidade vai aumentando progressivamente lá no velocímetro, né? O ponteirinho vai aumentando. Então, a aceleração ela é uma taxa de variação dessa velocidade, ok? E aí, então, vamos estudar aqui no simulador o que seriam essas coisas das caixas, né? Então, ó, por exemplo, aqui a gente tem uma caixa de 50 quilos, vocês estão vendo aqui? Uma caixa de 50 quilos. A gente está tirando o atrito, ou seja, não tem nada contra o movimento do caixote, porque assim, quando você, por exemplo, pensa num piso de borracha. Se você coloca uma caixa, se você empurrar ela, ela não sai do lugar, porque a borracha com a caixa dá atrito, né? Então a gente não consegue, a gente tem dificuldade de empurrar. Porque existe uma força chamada atrito, que é contrária ao seu movimento, tá? Entre o chão e o objeto. No caso aqui a gente está vendo uma caixa, né? E aí esse atrito impede. A gente está deixando sem atrito. Depois a gente vai mexer com o atrito para ver como que fica, tá bom? Então, se não tem atrito, é como se estivesse sobre uma superfície de gelo. Tá até com um gelinho aqui, ó. É como se estivesse com uma superfície de gelo. A pessoa vai empurrar, mesmo que ela empurrar só um tiquinho, ó, vou empurrar só um tiquinho. Ó, tá vendo que o caixote tá andando devagarzinho, mas tá. Porque não tem nada que se opõe ao movimento. Eu apliquei uma forcinha, ó, já tá indo. Ó, a velocidade aqui, ó, 0,4 metros por segundo, bem pequenininha. Ó, percebam que se não existe nenhuma força aplicada sobre o caixote, ou seja, eu não estou fazendo nenhuma, o bonequinho não está empurrando o caixote mais. O caixote está se movimentando e ele não para de se movimentar. Lei da inércia, a primeira lei de Newton. Se um objeto não tem nenhuma força sendo aplicada a ele ou a resultante de forças é zero, ele tende a se permanecer no movimento que ele tem. Ó, tá vendo? Não tem ninguém empurrando a caixa. Então, ele tende a ficar na velocidade que ele estava, ó, 0,4 metros por segundo, que foi a velocidade que resultou do primeiro impulso. Ó, ele vai dar um impulso maior. Ok, aumentou a velocidade. Depois que ele para de aplicar a força, a tendência é que o caixote viaje numa velocidade constante, por conta da inércia. Ele tende a manter seu movimento, ok? Se eu eventualmente parar o caixote, como que eu paro o caixote? Empurrando ao contrário, né? Aí. Mas aí eu teria que empurrar até dar zero a velocidade. Deixa eu ver se eu consigo. Ixi, é difícil. Vamos ver. Tô quase. Aí, parou.
Se ninguém empurra o caixote, a tendência dele é permanecer em repouso. Se eu empurro e depois paro, não tem nenhuma força, então ele tende a permanecer no movimento dele em velocidade constante, tá bom? Agora vamos se atentar, né? Vamos tirar o olho um pouquinho da velocidade, do velocímetro aqui, e vamos prestar um pouquinho de atenção na aceleração. O corpo está em movimento constante. Quando eu aplico uma força, a aceleração surge. Vocês estão vendo ali a aceleração? 1,7 metros por segundo ao quadrado aqui. Quanto maior a força que eu aplico, maior a aceleração do caixote. Viram? Agora eu vou aplicar uma aceleração de sentido contrário ao movimento. Ó, eu estou aplicando uma aceleração e uma força contrária ao movimento. Ele mudou o sentido de viagem. Ó. Apliquei, ele para, ele desacelera até parar. Ó, vou mostrar de novo. Eu vou acelerar ele. Agora eu vou desacelerar ele até ele parar. E aí ele vai mudar o sentido do movimento. Ó, vou aplicar um pouquinho de força, mas aí mudou. A aceleração, se vocês notarem, está com um sinal negativo, porque ela está ao contrário do que o que a gente adotou como positivo, que seria da esquerda para a direita, tá bom? E aí, o que que acontece? Ó, vamos pensar. Eu vou aplicar uma força, ó, prestem atenção. Quando eu aplico uma força de 500 newtons, a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, nesse caixote de 50 quilos. Se eu eventualmente colocar esse balde de 100 quilos de água aqui em cima, o que vai acontecer? Vai ser mais difícil provocar movimento nesse caixote. Bem como vai ser mais difícil parar ele. Ó. Imagina que isso aqui está navegando a uma velocidade de 34 metros por segundo, 34 metros por segundo, perdão. Se eu quiser parar isso aqui, eu vou ter que aplicar uma força ao contrário. E vai ser mais difícil para conseguir parar, já que tem 100 quilos a mais agora. Percebem? Ó, consegui. Ó, lembrem que a aceleração tinha dado quanto? Ó, se eu aplico uma força de 500 newtons, a aceleração é 10 metros por segundo. Agora, com 100 quilos a mais, se eu aplicar uma força de 500 newtons, olha para quanto desceu a aceleração. 3,33 metros por segundo. Por quê? Quanto maior a massa, menor a aceleração, ou seja, mais lentamente esse conjunto de objetos vai ganhar velocidade. Porque é mais difícil empurrar isso aqui, que é mais pesado, ok? Vamos empurrar uma geladeira? Peraí, deixa eu tirar essas coisas daqui. Vamos empurrar a geladeira, 200 quilos, hein? Primeiro eu vou parar ela. Ixi, vai demorar para conseguir parar. Mas, ó, notem que a aceleração caiu para 2,5 metros por segundo. Aí. Vamos empurrar ela. 500 newtons. Empurrei. Viram? Vamos fazer umas continhas? Vamos. Aí vocês falam, não, professor, não vamos fazer conta, vamos continuar só vendo os negocinhos. Não, vamos fazer as continhas. Ó, a gente vai simular isso aqui que aconteceu, tá? Ó, prestem atenção. Quando eu aplico uma força de 500 newtons, eu adquiro uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado nesse objeto que tem 200 quilos. Vamos comprovar para ver se isso dá certo na formulazinha que a gente viu aqui no slide, ó. Só para vocês lembrarem. A gente diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, vamos comprovar isso, tá? Vamos vir aqui no nosso papelzinho. Então, a gente viu que a massa do objeto era 200 quilos. Era uma geladeira bem pesada. 200 quilos. Ok? E que a aceleração... A aceleração, ela é uma grandeza vetorial, né? Então, vou até escrever a setinha aqui. Mas como eu não estou desenhando o vetor em si... Eu vou até desenhar, vai. Setinha aqui. Era 2,5, né? 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Nesse sentido, nessa direção.
Ok. Aí a pergunta é: qual é a força nesse caso aqui? Tá? Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Opa! Vamos lá. Vamos descer um pouquinho mais. Ixi, gente, tô penando aqui pro aplicativo. Pera aí, deixa eu descer aqui um pouquinho. Aí. Então, qual é a força, né? Deixa eu pôr de outra cor. Qual é a força? Essa força, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que tem que dar 500 newtons para dar certo lá com o aplicativo, hein? Então, vamos lá. Essa força, então, vai ser igual. Essa força vai ser igual aos 200 quilos. Mais uma vez, desculpem aí a demora para escrever, que realmente com o mouse é difícil. Vezes 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos fazer essa continha para ver se dá certo? Então vamos lá. Ó, para ficar fácil, eu vou colocar o 2,5 em cima. Ok? Eu vou fazer vezes o 200, mas aí eu vou pôr o 2 e vou deixar os zeros de escanteio aqui do ladinho. Tá? Aí eu vou fazer 2 vezes 5 vai dar 10. Aí eu vou subir 1. 2 vezes 2 dá 4 com 5. Aí agora eu vou pegar esses zeros aqui e vou descer eles lá para baixo. Colocar eles aqui, ó. Aí você fala, nossa, deu que 5.000, professor? Não, calma que tem uma vírgula aqui, ó. Uma casa decimal. Deu 500, ó. 500 o quê? 500 newtons, que é a unidade de medida de força, tá? 500 newtons. Beleza? Vamos lá, vamos fazer um? Vou fazer aqui e vou dar um tempinho para vocês fazerem no chat. Tá bom? Ó, eu quero a força que gera um movimento de. Ai, deixa eu pensar. Vai ficar bem facinho para vocês, hein, pessoal? 2 metros por segundo ao quadrado. Não precisa nem da calculadora. É uma força que provoca uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado em um objeto que pesa 50 quilos. Ó, bem facinho para vocês. Quanto dá? Vou dar 2 minutinhos para vocês responderem, tá bom? Mandei no chat mesmo, beleza? 2 minutinhos. Ó, é uma força. Qual é a força que provoca uma aceleração de 2 metros por segundo em um objeto que pesa 50 quilos? Tá bom? Vou até colocar aqui, ó, que isso aqui é uma massa. E isso aqui é o quê? É uma aceleração. E a aceleração é sempre no mesmo sentido que a força. Se a força tá para lá, a aceleração vai estar para lá também. Vamos lá, pessoal. Manda aí no chat. Quem não entendeu, pode perguntar também. Eu ajudo, não fica sem responder porque ficou com dúvida, não. Ó, tem mais um minutinho ainda. É bem facinho essa aqui, hein, pessoal? Sem neura, ó. Já tá tudo prontinho, só fazer a operação. Olha lá, mais 20 segundos. Acho que já deu, né, pessoal?
Ó, como tá aqui, ó, é a continha, né? 2 vezes 50. 2 vezes 50 dá 100. Bem facinho. 100 newtons, beleza? Importante botar a unidade de medida, tá, pessoal? Se deixar sem nada, só 100, eu não sei o que que é. Não sei se é massa, não sei se é sei lá o que, né? Tem que colocar a unidade de medida. Quando você põe newton, já sei que é força, tá? Da mesma forma, pessoal, que eu posso falar que eu apliquei uma força. Deixa eu pôr de outra cor. Eu posso dizer para vocês que eu apliquei uma força. Deixa eu pôr o vetorzinho aqui em cima. Uma força de 200 newtons. Ok? Apliquei uma força de 200 newtons. O objeto que eu estava aplicando essa força tem. Vamos usar números bonitinhos, né, gente? 50 quilos. Ok? 50 quilos. Aí eu posso perguntar para vocês, tá? Qual é a aceleração desse corpo de 50 quilos que tem uma força aplicada sobre ele de 200 newtons? É a mesma coisa, pessoal, só botar na fórmula. Ó. Vamos botar que a fórmula é força, né? É igual a massa vezes a aceleração, beleza? É isso aqui. Força igual a massa vezes a aceleração. Vamos substituir os valores? A força a gente sabe lá, é 200 newtons. Então, eu vou colocar aqui, ó, 200 newtons é igual a massa 50 quilos 50 quilos. E a aceleração? A aceleração não sei, vou colocar até aqui de outra cor, tá? Porque como eu não sei, vou deixar ela aqui. Aceleração. Como que eu faço para descobrir essa aceleração? Para poder descobrir ela, eu tenho que deixar ela sozinha. Quem está atrapalhando ela é o tal dos 50 aqui. Então, eu vou pegar ele e vou passar para o outro lado. Quando eu passo ele para o outro lado, eu passo na operação inversa. Resolução de equação, tá, pessoal? Se eu passo na operação inversa, ó, ele está como vezes aqui. Eu vou passar como dividido, ok? Eu vou dizer que 200 newtons dividido pelos 50 quilos, é igual à aceleração, que é a bendita que a gente está querendo saber. Ok? E olha, vamos já facilitar nossas coisas aqui, ó. Tem um zero aqui e um zero aqui, já vamos cortar. Na divisão eu posso fazer isso. Então, isso aqui vai ficar, na verdade, deixa eu puxar aqui para baixo. Isso aqui vai ficar 20 dividido por 5, ok? 20 dividido por 5 eu já vou até resolver, que é 4. 4 o quê? A gente está falando de aceleração, então, metros por segundo ao quadrado. Beleza? Acabei, mas já acabei, ó. Então, a aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Facinho, né, pessoal? Ficaram com alguma dúvida? Se ficaram, manda aí. Eu vou estar de olho no chat, tá bom? Vamos voltar para o nosso slide para a gente terminar isso aqui. Já vimos segunda lei de Newton, vimos um negocinho. Vamos ver isso aqui. Segunda lei de Newton, a gente pode também usar ela para peso. O que seria o peso? O peso em física, na verdade, não é bem o que a gente usa no nosso dia a dia. No dia a dia, a gente, na verdade, usa a linguagem peso para perguntar. Tipo assim, se eu pergunto para você qual o seu peso, eu tô querendo saber, na verdade, a sua massa, porque você vai me dizer em quilos, certo? Você vai me falar assim, eu peso 60 quilos. Eu peso 70 quilos. Eu peso 40 quilos, se você for bem magrinho. Tá, ok. Se eu pergunto qual o seu peso, se você, na verdade, no cotidiano, né, no dia a dia, você me responde a sua massa. Isso é normal, ok? Linguagem do cotidiano. Agora, em física, peso e massa têm significados diferentes. Por quê? Peso, na verdade, é uma força, ok? É uma força. E a massa é uma característica do seu corpo, beleza? Que tem a ver com a quantidade de matéria que você tem. Tem a ver com a quantidade de matéria que você tem e também do que você é feito, enfim, uma combinação dessas duas coisas. De forma que,
o seu peso se altera dependendo do planeta que você está. Então, se, por exemplo, você vai para a Lua, você pesa menos, porque a Lua é menor. E aí a força gravitacional da Lua é menor, por isso que o seu peso é menor também. Por isso que você consegue pular alto na Lua e tal. Ok? Seu peso é menor. Sua massa não muda nunca. Se você pesa 50 quilos na Terra, você pesa 50 quilos na Lua, 50 quilos em Marte, 50 quilos onde quer que esteja. Ok? Quem muda é o seu peso, que é a força que você sente pela atração gravitacional, mais ou menos assim, tá? Então, o peso de um corpo é a força gravitacional exercida sobre ele e é dada em newtons. Então, peso é como se fosse a força que o planeta te puxa quando você está caindo. Então, se você pula de um paraquedas, você pula de um avião, você não pula de um paraquedas, né? Você pula de um avião com o paraquedas. Se você pula de um avião, a força que te puxa para baixo é a força-peso. E por ser uma força, ela é medida em newtons, tá? E aí, como que a gente calcula isso? A gente calcula igualzinho a fórmula. Só que aí a gente muda um pouquinho as letras, tá? De vez de usar F de força, a gente usa P de peso, tá? A gente usa P de peso. Mas como o peso é uma força, não deixa de ser o tal do F. A gente só usou o P porque fica mais intuitivo. Já que a gente está falando de peso, a gente usa o P. P de peso, ok? Aí a massa em quilos. A massa normal, igual tinha lá. E o G aqui, esse G a gente chama de aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade do planeta Terra, tá bom? Vou até escrever aqui, ó, Terra. É 10. Facinho de lembrar, 10. Terra. Ixi, que letra feia. Terra, na Terra é igual a 10. 10 o quê, professor? A unidade de medida de aceleração, que é sempre metro por segundo ao quadrado, tá bom? Então vamos calcular qual que é, manda aí no chat qual é o seu peso. Para saber o seu peso, você põe a sua massa e multiplica pela aceleração da gravidade. Então, por exemplo, aqui na Terra, o meu peso é mais ou menos 550 newtons. Por quê? O meu peso, a minha massa é 55 quilos. Faz com o seu aí, pessoal. Manda aí no chat, eu quero ver o peso de vocês. Vezes. Ah, com certeza eu tô pesando mais nessa quarentena. A gente fica comendo o tempo todo, né? Vezes 10 metros por segundo. Ai, meu Deus. Ao quadrado. Aí. Isso aqui dá 550, né? 550 o quê? Newtons. Porque eu tô falando de força, né? 550 newtons. Aí. Esse é o meu peso, aqui na Terra. Na Lua é menos. Em Marte, menos. E aí por aí vai, tá bom? Mandem aí no chat enquanto eu sigo com a aula. Tá acabando já, tá, pessoal? Segunda lei de Newton. Ainda, né? Aqui a gente está falando de uma outra força que a gente chama de força elástica. Então, aqui, em um regime elástico, a deformação sofrida por uma mola é diretamente proporcional à intensidade da força que a provoca. O que seria força elástica? A gente está falando de uma mola. Então, aqui a gente tem uma mola, ó. Vou tentar desenhar uma mola. A mola é assim, normalmente, mas se você aplica uma força nela, uma força F qualquer, ela encolhe, né? A mola ela tem essa característica de ser elástica, então ela fica mais estreitinha assim, ó. Certo? Então aqui é ela com a força. Peraí que eu fiz errado. Aqui é ela com a força, ali em cima ela sem a força, né? Eu vou apagar ali em cima. Pera aí um instantinho. Apagar aqui. Aí. Aqui sem a força, com a força. Ela encolhe, né? A mola ela tem essa característica. Se você puxar, ela estica também, né? Você pode ou encolher ela ou você pode esticar. Aí o que que acontece? Essa mola, ela ganha uma deformação, que é o tanto que ela encolheu, né? Isso aqui, ó. Ó, ela tinha esse tamanzão aqui e ela ficou desse tamanzinho aqui. Então isso aqui é o que a gente chama de deformação. É o tanto que ela encolheu, entendeu? É isso a gente chama de delta x. Isso aqui é o tal do delta x, que é o delta x que tá aqui, ó, na fórmula, tá bom? Ai, meu Deus, que coisa grande. Mas é isso aqui. Ok? Esse ΔX aqui é o tanto que, ao aplicar essa força, a mola encolheu. Ou se eu puxar ela, o tanto que ela esticou.
E esse K é uma constante que diz respeito ao material da mola. Então, por exemplo, se você tem uma mola que é do amortecedor do carro, caramba, aquela mola é difícil pra caramba de deformar, porque ela é dura, né? Agora eu estou falando daquelas molinhas de caneta, não sei se vocês já desmontaram uma caneta, tem uma molinha lá dentro. Ela é bem molinha. Então, quando a molinha é bem facinho de deformar, essa constante é uma. Quando ela é bem difícil de deformar, igual a suspensão do carro, é outra constante. Por quê? Depende do material, de como é feita essa mola e tal. E aí a força, por consequência, vai mudar também com relação ao quanto você deformou ela, de que material ela é feita. Se ela é mais dura, vai precisar de uma força mais forte. Se ela é mais molinha, não precisa de tanta força, ok? É isso. Isso aqui a gente vai voltar lá para o simulador para ver mais uma coisinha. Vamos ver agora com atrito, tá bom? Vamos ver com atrito agora. Se eu coloco o atrito, significa que o chão agora começa a parar a caixa. Vocês percebem que o próprio chão empurra a caixa ao contrário? Ó, vou colocar a pessoa empurrando. Cadê a pessoa empurrando aqui? Ó, quando ela empurra, existe uma força laranja, que é a da pessoa laranja, e existe uma força de atrito, que vai ao contrário. É como se vocês pensem como se fosse um piso emborrachado. Como que você empurra uma geladeira de 200 quilos num piso emborrachado? Não empurra, né? Não sai do lugar. Por quê? Porque existe uma força de atrito que empurra a geladeira ao contrário. Então é como se o chão empurrasse a geladeira no seu sentido, né, na sua direção, e você empurra na direção ao contrário. Na prática não sai do lugar. Se o atrito não é tão grande assim, vou colocar um atrito intermediário, a gente já consegue empurrar. Depois de um certo tempo, ó, a gente vai empurrando, ó, você vai empurrando, empurrando, bota força, e não saiu do lugar, vou ter que botar menos atrito ainda. Ok, vamos lá, vamos tentar agora. E aí conseguiu. Com muita dificuldade, ó, depois de muito tempo, ele consegue empurrar. Estão percebendo? Ali em cima, em verde, está escrito soma das forças. É basicamente a força aplicada menos a força de atrito, é a força resultante, é o quanto sobrou de força para conseguir empurrar essa caixa. Se eu paro de exercer a força, a única coisa que sobra é o atrito. Então a caixa começa a parar aos pouquinhos, se vocês notarem aqui pelo velocímetro, tá bom? Vamos ver o que acontece entre duas superfícies quando a gente aplica atrito. Atrito é como se fosse o choque entre superfícies. Então aqui a gente tem duas superfícies, um livro de química e um livro de física. O que acontece? A gente tem as partículas e aí você esfrega, elas se esfregam uma na outra e elas aumentam a energia dessas partículas, tá vendo? Aqui tem até um termômetro. É por isso que quando você esfrega as mãos, a sua mão esquenta. Por conta desse fenômeno, né? Você esfrega, a agitação das moléculas que são feitas, a sua pele é feita, né? Elas aumentam de agitação e essa agitação é justamente o aumento de temperatura, tá bom? A temperatura basicamente é uma medida do grau de agitação das moléculas, das partículas. Então, quanto mais você esfregar a sua mão, mais agitadas ficam as partículas da sua mão. Portanto, ela esquenta. O atrito é basicamente isso, é o choque entre essas partículas, né? Se as partículas não deslizam bem uma sobre a outra, se as superfícies são muito rugosas, existe uma dificuldade muito grande de fazer esse deslizamento aqui, tá bom? É só isso mesmo. Para finalizar, não sei se vai ter tempo da gente falar tudo, qualquer coisa a gente retoma na última aula, mas isso aqui é bem tranquilo, tá bom? Vamos falar da terceira lei de Newton. Para isso eu vou mostrar um videozinho engraçado para vocês. Esses vídeos vão estar na descrição do vídeo, tá bom? Para vocês assistirem. Eu vou tirar a musiquinha. Aqui a gente está vendo pessoas atirando. O que acontece? Quando você atira, a arma vai para trás, né? Ela tem o retorno. Então, se a pessoa não manja como atira, ela não lembra que existe isso, e aí a arma voa, né? Ela vai para trás, acerta a cara, machuca pra caramba, certo? Olha lá, olha o abestalhado aqui. Levou uma pancada na cabeça, a outra arma foi voar longe. Toda vez que a bala é atirada, a arma vai para trás. Olha lá, vai levar na cara. Levou. Vamos ver só mais um. Depois vocês assistem se vocês quiserem. Olha lá, vai se amostrar, ó.
Vamos ver se sai, putz, olha lá. Ficou uma na mão, mas enfim. Depois, se vocês quiserem ver o vídeo inteiro, vocês assistem pela descrição, tá bom? Ai, gente, meu Deus. Tá. Agora, por que que isso acontece? Por causa da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é a lei da ação-reação. Toda ação, toda força aplicada corresponde a uma reação ao contrário. Então, quando vocês estavam vendo o vídeo, quando ele atira a bala, ela tem uma certa massa e ela tem uma certa aceleração, né? Porque a bala ela é jogada para frente. Se ela é jogada para frente com uma determinada força, a arma é empurrada para trás com a mesma força. Tá? Então aqui a gente tem uma fotinha mostrando uma pessoa empurrando uma caixa, um bloco enorme. E por que que ela não está saindo do lugar? Porque a força que ele está aplicando recebe uma reação ao contrário, tá vendo? Uma reação ao contrário de mesma intensidade. Na prática, uma coisa cancela a outra e não sai do lugar. Na arma é a mesma coisa, tá, pessoal? Eu acho que a arma é um exemplo muito legal da gente pensar, porque se atira, a arma vai para trás. Então a gente percebe que a bala é jogada para frente com uma determinada força e a arma é jogada para trás, ou seja, uma reação, seguindo a terceira lei de Newton, ela é uma reação jogada para trás. Então a bala vai para frente com uma determinada força, a arma vai para trás com aquela mesma força. Lei da ação, reação. Beleza, pessoal? Era só isso que eu queria falar mesmo. A gente encerra nosso tema de hoje por aqui. Deixa eu colocar minha câmera aqui só para me despedir de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Eu espero que vocês tenham um excelente sábado e até a próxima, tá bom, pessoal? Um beijo, tchau, tchau.